isso, gente! Aqui estamos nós para o nosso 112º dia de propósito, fazendo o mesmo da palavra do Senhor uma luz para os nossos pés, uma lamparina, né? Um luzeiro para o nosso caminho, para que a gente possa ser mais assertivo nas nossas escolhas, decisões. Se tem algo que é poderoso, queridos, e que é eficaz, saiba disso. É a palavra do Senhor. E poucas pessoas dão a importância devida a essa palavra. Porque problemas e desafios, todos nós vamos enfrentar durante toda a nossa vida, independente da sua idade, independente de onde você mora e da sua condição social. Desafios, problemas, sempre enfrentaremos. Mas como nós vamos passar por eles, como nós vamos sair deles, tudo isso está condicionado ao que você tem dentro, né? Ao que você tem se enchido. Afinal, o Senhor nos diz na sua palavra que a boca, ela só vai falar daquilo que estiver cheio. Então, eu não sei do que você tem se enchido, eu não sei do que, né, que você tem se enchido normalmente, o que os teus olhos têm visto, o que você tem dado ouvidos, né? Mas se você, certamente, se você tem dado ouvidos à palavra do Senhor, eu quero te dizer que a tua fé tem sido aumentada. Com toda certeza, você não é mais a mesma pessoa. E quanto mais você se expor a essa palavra, quanto mais você se expuser a essa palavra, melhor e melhor e melhor você irá se tornar. Amém? É esse o nosso objetivo nesse ano de 2021, é fazer do ano de 2021 o melhor ano da nossa vida. E tudo isso nós vamos conseguir, queridos, graças ao conhecimento, à revelação da palavra de Deus. Então nós estamos aí firmes, 112 dias de propósito já, avançando o livro de 2 Reis, né? Hoje nós vamos dar continuidade a partir do capítulo 11, né? A partir do capítulo 11 e vamos avançando aí. Hoje temos 4 capítulos, 11, 12, 13 e 14. Então vamos acelerar, tem muita coisa importante acontecendo aqui, inclusive, poxa, o profeta Eliseu vai morrer hoje, né, de acordo com o nosso resumo, mas tem outras coisas também que acontecem aqui, tá bom? Então, antes de mais nada, deixa eu fazer uma oração pela tua vida, pra gente já entrar nessa palavra poderosa, nessa revelação, naquele resumão de hoje, e eu espero que você esteja muito bem, tá? Antes de mais nada, também faço o voto sincero de que tua vida esteja muito bem, e se não tiver, fica aqui o meu encorajamento para você vir comigo nessa jornada. Tem pessoas que estão meio desanimadas, começaram bem, pararam, né? Algumas estão tentando começar agora, mas olha, não é tarde para você começar. Ainda estamos no livro de 2 Reis. Temos bastante livros ainda para romper e com toda certeza, eu acho que o mais almejado do nosso coração é quando chegar o Novo Testamento, né? Que a gente ainda vai chegar lá. Então vamos comigo nessa jornada, tira um tempinho aí para você ter esse tempo com o Senhor, né? Enquanto eu vou fazendo devocional, querido, assim, no sentido de fazer a leitura, às vezes eu levo muito tempo fazendo devocional, lendo, anotando, porque enquanto eu tô ali, o Senhor vai falando, sabe? Vai ministrando ao meu coração, o Espírito Santo de Deus vai ministrando. Então, por isso que você precisa se expor a essa palavra. Queridos, não tem outro caminho, não tem como a sua boca realmente exalar o Senhor e você levar a salvação e também viver, né? Não só falar, mas também viver essa palavra sem conhecê-la. Não tem como você orar de maneira eficaz se você não sabe o que pede. Não é? Não é o que está lá em Tiago? Muitas vezes a gente não pede porque pede mal. Então, como pedir o certo? Conhecendo a vontade do Senhor, conhecendo a palavra de Deus. É esse o meu encorajamento para você. Mais uma vez, fica aqui, tá bom? Então vamos orar? Em nome de Jesus, vamos orar porque nós precisamos romper. E eu quero muito que você venha comigo, tá bom? Em nome de Jesus. Pai, eu oro agora pela vida desse homem e dessa mulher, Senhor. Oro pela vida desses meus irmãos que estão comigo, Pai. Que de algum modo já tentaram ler a Tua palavra. Que eles sentem que é muito difícil ter o entendimento da Tua palavra. E por N razões, ó Deus, e por tantas lutas que nós sabemos que existem, né? Guerras espirituais. Eles têm abandonado, Deus, a leitura. Eles têm sentido muito cansaço, muito sono. Senhor, nós sabemos que são diversas as estratégias do inimigo, Pai. Mas nós estamos aqui, Pai, para clamar a Ti.
porque sabemos que tudo que nós pedirmos em oração crendo, nós vamos receber, é o que nos garante a tua palavra. Então eu oro, Pai, e nós nos unimos em oração agora, para que esse homem, Pai, que está comigo, ele seja renovado pelo Senhor, para que essa mulher que está comigo agora, Pai, seja renovada pelo Senhor, que eles consigam avançar, Senhor, que eles consigam, Senhor, te buscar mais e mais. Pai, que todo impedimento, que toda barreira, que tudo, Pai, que não provém de Ti contra eles, contra as nossas vidas, Pai, sejam cancelados e anulados. Em nome de Jesus, oramos, Pai, oramos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, Pai. Eu declaro, Senhor, os teus milagres, a tua provisão. Eu declaro, Senhor, a tua palavra em manifestação na vida deles agora, Pai. Em nome de Jesus, cura se manifestando, provisão chegando. O Senhor é um Deus que não deve nada a ninguém. Tu és fiel, Senhor, em todo tempo. A tua palavra nos diz isso, Pai, que ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Obrigada por tua fidelidade, por tua bondade, pelo teu amor tão grande por nós, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Oramos, te agradecemos. Em nome de Jesus, mais uma vez. Amém? Gente do céu, vamos avançar. Eu não sei que horas que você vai estar assistindo esse devocional, seja dia, seja noite, seja madrugada, mas o importante é você fazer e receber de Deus tudo aquilo que Ele quer ministrar ao teu coração, tá bom? Vamos lá. Olha só, ontem, de acordo com o nosso resumão, o que aconteceu? Teve uma coisa muito importante que eu deixei de contar, gente. Não podia deixar, vou contar agora pra você. Nós falamos sobre o que estava acontecendo ali e eu não contei pra você o que aconteceu com Jezabel. Já havia uma palavra ali, né? O Senhor tinha falado o que aconteceria com Jezabel. E ontem, de acordo com o nosso devocional, se cumpriu essa palavra, né? Que estava lá no nosso resumo salvo engano, é no capítulo 9 de 2 Reis que nós viemos avançando. 9 ou 10, é um dos dois capítulos. Deixa eu olhar para você, né? Que eu já te falo com precisão. Olha aqui, a Bíblia está bem aqui. Estamos aqui avançando. Aquela Bíblia marcada que vocês amam ver, né? Ó, eu sei que vocês amam ver. Eu gosto de marcá-la porque assim, para mim, fica mais fácil. Mas de repente, para você, não é assim. Então, olha, o importante é você fazer, tá bom? Eu gosto de dizer para vocês como eu estou fazendo. Pode ser que você se identifique com isso e faça também. Outra coisa que eu faço, resumos, né? Eu pego a palavra, não só marco, mas depois eu vou fazendo um resumo ali dos principais pontos, né? Isso tanto fica de melhor entendimento para mim, queridos, quanto para transmitir para você. Então, para você também fixar, se você puder, faça um resumo, vai te ajudar muito. Então, olha só, vamos lá. Só confirmando aqui onde está falando sobre Jezabel, a questão que ela foi, é no capítulo 9. Eu estava certa. Devia ter confiado mais em mim. Olha só, no capítulo 9, então, só para fechar a ideia de ontem. Jezabel, queridos, ela é jogada, né, da janela e ali ela morreu, ela foi pisoteada pelo cavalo de Jeú, né, do rei Jeú. E outra coisa, antes mesmo dela ser sepultada, queridos, que é esse aqui o ponto que eu queria te contar. A sua carne foi comida pelos cachorros que estavam ali, como o Senhor falou, que ela seria comida de cachorro, né? Sua carne. E foi o que aconteceu. Comeram ela inteira, ficou só os ossos, queridos. Sepultaram só os ossos. Tô te contando aqui porque você sabe a conduta de Jezabel, o que aconteceu, o que ela fez, né? Ela e o rei Acabe. Então eu tinha que te contar qual foi o final dela, né? Afinal, nós vamos aprender lá em Eclesiastes, né? Nós vamos aprender também aí durante a leitura da Bíblia, durante a nossa leitura, nós vamos aprender o seguinte, que de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Isso não está em Eclesiastes. Eu só estou falando para você que tem muitos textos aí durante a Bíblia e você vai perceber isso. Então, chegou a colheita de Jezabel. Fechando, então, esse assunto, vamos embora para o nosso resumo de hoje. Começando, então, hoje no capítulo 11. Lembrando você, tô aqui pelo Exalando Vida Instagram, Mayara Melo, né, que é a minha página pessoal. Também tô pelo Facebook Exalando Vida Oficial, Mayara Melo também do Facebook, e pelo YouTube, que é o canal oficial Exalando Vida, tá bom? Então, se você não tá inscrito em algum deles, gente, se inscreve, porque olha, eu sempre posto às vezes uma coisa em outra, coisa em outra. Os devocionais estão em todos, tá bom? Mas às vezes eu posto alguma coisa do dia em um lugar, não posto em outro. Então, para você não perder nada,
acompanhada, você acompanha em todos os lugares, Instagram, Facebook e YouTube, tá bom? Vamos lá. Dando continuidade. Capítulo 11 de hoje, então, já começa dizendo acerca de Acasias, né? O Acasias havia se juntado a Jorão, você lembra disso? Do rei Acasias, que ele era filho de Acabe e Jorão? Pois é, ele havia se tornado o genro de Acabe, e aí você ficou sabendo, claro que, também ontem, né, que o rei Jeú foi levantado para acabar com tudo, todo mundo que era parente de Acabe, todo mundo que tinha algum grau de parentesco morreu, queridos, foi isso que aconteceu. E claro, ele também morreu. Por que eu tô te contando de Acasias? Porque o que aconteceu? A sua mãe, quando tomou conhecimento, sua mãe Atalia, ela matou todos os filhos dele, matou todos os filhos do rei Acasias aqui nessa ocasião. E aí, o que ela fez? Ela só não conseguiu matar, deixa eu arrumar esse cabelo, gente. Ela só não conseguiu matar um dos filhos dele, Joás, e ele conseguiu escapar. A sua tia acabou escondendo ele ali durante 6 anos, né? A palavra do Senhor vai nos dizer. E enquanto isso, ela reinou, ela virou rainha ali nessa ocasião, estava reinando como rainha. Só que deixa eu te contar, no 7º ano desse reinado dela, o sacerdote Joiada, ele teve um plano, né? Ele pensou em um plano, uma estratégia, chamou os oficiais ali do reino, começou a bolar essa estratégia, que era o quê? Levar já Joás para o reinado, mesmo com 7 anos, exatamente, é isso mesmo, você não está ouvindo demais. Com 7 anos, aqui a palavra vai nos dizer, ele já estava planejando, e ele convocou esses sacerdotes, pediu a eles sigilo, pediu a eles para que eles seguissem todas as instruções, né, para o dia da posse ali do reinado de Joás, que eles tinham que cercar, deixar tudo bem seguro, né, para que ele pudesse assumir o trono ali. Então foi feito assim, eles armaram tudo isso, prepararam tudo conforme o sacerdote Joiada tinha dado aqui a instrução, né, queridos? E o que aconteceu? Joiada colocou a coroa na cabeça dele, de Joás, derramou óleo sobre a cabeça dele e ali entregou uma cópia da aliança para ele. Avançando então, quando a rainha percebeu, queridos, o que estava vendo ali, o que foi que aconteceu? Fala para mim. Ela ficou desesperada, né? Começou a gritar, traição, traição, traição. E ali, queridos, ela rasgou as suas vestes, a palavra do Senhor vai nos dizer. Só que Joiada também já deu um jeito de levá-la para fora do templo ali, e ali ela foi morta à espada, tá bom? É o que diz a palavra do Senhor aqui. Assim terminou já o capítulo 11. Vamos pro capítulo 12. No capítulo 12, como eu disse, era ele assumiu então no 7º ano, também estava acontecendo aqui o 7º ano do reinado de Jeú. Jeú já começou a reinar no capítulo anterior, no nosso devocional de ontem, né? O 111º dia, tá lá, Jeú foi ungido, né, e tal, foi ele que acabou com o povo de Acabe. Então aqui no capítulo 12, tá falando isso, ó. No 7º ano do reinado de Jeú, Joás então começou a reinar sobre Israel. Ele reinou durante 40 anos, a palavra do Senhor vai nos dizer. E ele seguia, queridos, tudo direitinho, conforme Joiada ia orientando ele, né? E outra coisa então que ele teve uma ideia, o templo do Senhor estava precisando de reforma. E ali ele foi e falou com Joiada para que as contribuições que entrassem ali das ofertas, para que eles aplicassem nessa reforma. Só que aí os sacerdotes que, né, deveriam estar fazendo isso de acordo com a sua instrução, não fez. Então o que ele falou? Olha, a partir de hoje, todo o dinheiro que entrar, nós vamos deixar separado exatamente para fazer o quê? Para pagar os carpinteiros, os construtores, os pedreiros, cortadores de pedras, todos que estavam empenhados ali na reforma, todo o dinheiro das contribuições iam ser voltadas agora para a obra. Os sacerdotes não poderiam mais utilizar para suas necessidades pessoais, que era o que eles estavam fazendo. Ok, uma coisa importante também que aconteceu aqui, eles não precisavam prestar contas. Quem? Agora que está falando sobre, os dirigentes da obra, os mestres de obras ali do templo, eles não precisavam prestar contas. Sabe por quê, queridos? A palavra vai nos dizer que eles eram homens honestos e fiéis. Que coisa linda isso, né? Que nos nossos dias esses homens se multipliquem, né? Vamos lá. Homens como esse, na verdade, eu quero dizer, com esse caráter, né? Então, continuando já pra gente acabar o capítulo 12. Por fim, você lembra do rei Azael, que ele era o rei da Síria? Pois é, o rei Azael,
Azael, desculpa, ele fez uma guerra contra Gate, e ali ele venceu essa guerra, conquistou a cidade. Aí ele já estava marchando contra Jerusalém. Só que aí o que o rei fez? O rei Joás, ao saber disso, que ele queria atacar a cidade, ele já preparou ali todos os objetos que eram consagrados, né? Ele separou ouro, que ele separou ouro, inclusive, que estava nos cofres, e mandou entregar para o rei da Síria, só para não ter guerra, entendeu? Ele recebeu esse ouro, a palavra vai nos dizer, todos esses pertences, pronto, foi em paz, não teve guerra com Jerusalém. Como que terminou aqui o capítulo 12? De maneira triste, vou te contar o que aconteceu. Josacá e Jeozabade, eles eram homens de confiança do rei Joás. O que aconteceu? Eles tramaram a morte dele. Vocês acreditam nisso? Pois é, tramaram a morte dele, bem na sua residência. E ali mataram, assassinaram ele, né? E quem acabou assumindo o seu reinado foi seu filho, Amazias. Mas tem uma coisa importante que eu preciso já te lembrar de agora. Quando você estiver fazendo a leitura, você vai ver que a Bíblia vai dizer, por exemplo, que fulano morreu, ele reinou durante tantos anos, mas aí logo depois vem contando como foram esses anos de reinado daquele rei. Então, só para você não achar estranho, porque, por exemplo, aqui, tá vendo, o Joás, ele foi assassinado, mas quando a gente continuar aqui a leitura, você perceberá que vai continuar fazendo menção de quando ele era rei, o que tinha acontecido. Então tá certo mesmo, tá bom? Só para você não achar estranho. Não é a primeira vez que acontece, mas eu tô fazendo essa observação para quando você me ver falando aqui não há um equívoco, tá tudo certo, tá bom? Então olha só, no capítulo, acabou 12, capítulo 13 agora. Jeoacás, que era filho de Jeú, ele começou seu reinado com 17 anos. Quando ele estava com 17 anos, ele assumiu o reinado em Israel. Porém, queridos, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor. O filho de Jeú. Lembra que Jeú foi levantado, que eu falei para você, ele foi ungido rei, ele foi ungido para libertar ali o povo realmente de toda aquela idolatria que estava acontecendo. Pois é. Então aqui está dizendo que o filho dele também estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo os caminhos maus de Jeroboão, né, antigo lá. E ali, o que aconteceu? O Senhor permitiu por diversas vezes que o rei da Síria, o rei Azael, e o seu filho, né, Ben-Hadad, atacasse e vencesse o povo de Israel. Até que Jeoacás orou ao Senhor. Ele orou, diz a palavra aqui no capítulo 13, que ele orou ao Senhor pedindo auxílio, né? E o Senhor acabou atendendo o pedido dele, né? Porque o rei Azael estava oprimindo muito o povo de Deus, né? O povo de Deus, que é o povo de Israel aqui, tá? Que eu tô comentando com você. E aí, o que aconteceu? Então, o Senhor preparou um libertador para Israel, para livrá-los desses maus tratos, né? E Israel acabou vencendo, né? Realmente com segurança, vivendo com segurança uma outra vez. Claro, queridos, isso por um curto período, né? Porque, infelizmente, depois desse período aqui de vitória, adivinha? Pois é, eu até coloquei assim, ó. Porém, contudo, todavia, o povo não parou de pecar. O povo continuou oferecendo sacrifícios a deuses estranhos, adorando a uma deusa, inclusive aqui nessa época chamada Azerá, em Samaria, e, claro, frustrou, decepcionou o Senhor, né, queridos? Assim, parafraseando para você, pecou contra o Senhor. Tá, e aí o que aconteceu? O exército de Jocás também, nessa ocasião, acabou sendo reduzido. Por quê? Porque o Senhor, mais uma vez, entregou o povo ao rei Azael, né? Foi isso que ele fez, acabou entregando o povo ao rei da Síria novamente, e a palavra vai nos dizer que ele realmente foi destruiu, assim, o exército estava bem reduzido, destruiu o exército de Jeoacás aqui bastante, todos ficaram sob seu domínio, né, sobre o pó, diz exatamente isso, né. E outra coisa que aconteceu aqui então, Jeoacás morreu no capítulo 13, né, o seu sepultamento foi em Samaria. Quem assumiu foi o seu filho Jeoás, ele assumiu e reinou durante 16 anos. Cuidado também com os nomes aqui, queridos, muito parecidos, ó, Jeoás, Joás, às vezes muda só uma letrinha, né? E às vezes você lendo rápido você também pode ficar um pouquinho confuso, mas são pessoas diferentes, então leia com atenção, frisa os nomes assim para você saber separar direitinho, tá? Para não confundir.
Tá, então olha só, o filho de Jeoacás se chamava Jeoás e ele assumiu e reinou durante 16 anos, diz a palavra. Infelizmente, queridos, a mesma coisa, ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor, levava o povo a pecar, né? E a palavra que vai nos dizer que quando ele morreu, quem assumiu foi o seu filho Jeroboão, outro Jeroboão aqui. Tá vendo que eu tô te contando aqui, que já tá dizendo que Jeoás morreu? Mas nós vamos continuar vendo aqui coisas que aconteceram enquanto ele reinava. E eu vou te contar quais foram elas. Por exemplo, antes de morrer, ele foi visitar o profeta Eliseu. O profeta Eliseu estava muito doente, diz a palavra, muito enfermo. E antes de morrer, ele foi lá, visitou, viu a situação dele, chorou, diz a palavra ali, né? Ao perceber a situação que ele estava vivendo. Uma coisa também importante que aconteceu aqui, o profeta também determinou aqui já algumas coisas que ele venceria, sabe? Foi uma bênção essa visita aqui, que você vai ver daqui a pouco, eu vou te contar o que aconteceu, que Joás venceu, tá? Então vamos continuar. Profeta Eliseu morreu. Vou te contar uma coisa maravilhosa que aconteceu aqui, maravilhosa. O profeta morreu. O que aconteceu? Aí certa vez estavam vindo, e ele foi sepultado, né? Enterraram ele. Certa vez estavam vindo alguns homens indo sepultar um amigo. E ali nessa ocasião, queridos, eles perceberam que estavam vindo alguns bandidos moabitas que nessa época, diz a palavra do Senhor, tipo na época de primavera, eles sempre estavam por ali na região. Então, quando eles avistaram eles, o que eles fizeram? Trataram logo de como se fosse assim, né? De jogar o corpo do amigo ali em alguma cova, né? Para poder fugir. Queridos, eles acabaram jogando junto ao corpo de Eliseu, diz a palavra do Senhor. Só que quando o corpo tocou nos ossos, a palavra do Senhor nos diz aqui que o morto reviveu. Exatamente, o morto reviveu nessa ocasião aqui, finalzinho aqui do capítulo 13. Olha que coisa maravilhosa, eu fiquei maravilhada quando eu li. Então tá, então outra coisa que aconteceu aqui, passado isso, um rei da Síria, né, morreu. Azael morreu, seu filho Ben-Hadad assumiu o reinado no seu lugar. Como eu falei para vocês nesse tempo aqui, uma curiosidade no versículo 9, deixa eu só pegar aqui para você. Ó, versículo 9. Ah, tá. Eu só fiz a observação aqui para contar para vocês, falando acerca do êxito que Joás teve, né, em vencer outras cidades, né, em vencer as guerras, que o profeta Eliseu, nesse encontro que eu te falei, tinha falado para ele, deu uma estratégia para ele com umas flechas, mandou ele jogar essas flechas da janela. Foi algo muito poderoso. Quando você fizer a leitura aqui do seu capítulo 13, você perceberá isso que eu tô contando para você, né? Então tá, é isso. Então, últimas informações importantes aqui. É isso, capítulo 13 acabou, de importante. Capítulo 14, nós já vamos terminar hoje o nosso devocional. Já estamos no último capítulo, fica firme aí, recebe tudo que Deus está te entregando hoje. Vamos lá. No capítulo 14 já vai dizer o seguinte: no segundo ano do reinado de Jeoás em Israel, Amazias começou a reinar sobre Judá. Lembra que Amazias era filho de Joás, isso. Então ele reinou durante 29 anos. O que aconteceu aqui, queridos? A palavra já vai nos dizer que ele já fazia tudo correto aos olhos do Senhor. Joás foi aquele que foi assassinado pelos dois homens que eram seus oficiais, né? Pessoas de confiança. Lembra que nós comentamos bem no início do nosso devocional de hoje? Pois é. Então aqui é o filho dele que está assumindo, tá? Amazias. O que vai nos dizer a palavra aqui do Senhor? Você vê, ele não era da descendência de Davi, porém ele seguiu o exemplo do seu pai Joás, estava agradando ao Senhor com a sua conduta. Agora, uma coisa que ele não fez, ele não destruiu os altares, né, que ficavam aos altos da colina, então o pessoal continuava indo lá oferecer sacrifício e queimando incenso ali. Uma coisa então que ele fez, quando ele assumiu, ganhou confiança ali do povo, já matou esses dois homens que havia assassinado seu pai, diz aqui a palavra. E ele começou a conquistar, queridos, matou 10.000 edomitas, conquistou a cidade de Selá, então ele ficou cheio, né, confiante. O que ele fez? Mandou mensageiros irem até Jeoás, esse que a gente falou agora há pouco que morreu, Jeoás. Mandou mensageiros para ele falando o seguinte:
prepara seus soldados aí que nós vamos partir para a guerra, né? E olha que coisa interessante e sábia que o rei falou para ele. Lá no versículo 10, eu quero ler com você aqui, ó. Versículo 10 do capítulo 14. Olha o que ele falou. Mandou os mensageiros para ele e ele falou o seguinte, olha, você destruiu Edom e está muito orgulhoso por isso. Porém, o meu conselho é que você se contente com a sua glória e fique na sua casa. Por que você vai provocar desgraça tanto para você como para Judá? Então entenda, Amazias, ele era o rei de Judá, estava desafiando Jeoás, que era rei de Israel, desafiando ele. Olha que ousadia. Pois é, vou te contar a ousadia por quê? Porque o próprio profeta Eliseu, antes de morrer, já tinha dito que Jeoás iria vencê-lo. Tá entendendo? E ali, tá, moral da história aqui para você entender. Então a palavra vai nos dizer que Amazias não quis ouvir o conselho de Jeoás, reuniu seu exército, foi para atacá-lo, né? Só que nessa batalha, claro, ele perdeu, a palavra aqui do Senhor vai nos dizer, Judá foi derrotado, e mais que isso, né? O rei Amazias, ele foi preso. A palavra do Senhor vai dizer que ele foi preso. Como é que tudo termina aqui, queridos? A palavra do Senhor vai nos dizer que o rei Jeoás, ele fez muitas pessoas reféns nessa guerra, né? Levou ouro, levou prata, levou muita coisa da cidade de Judá, né? E em seguida voltou para Samaria. Como é que vai finalizando aqui o capítulo 14? Vai nos dizer mais uma vez que Jeoás morreu, foi sepultado em Samaria, que isso também já tinha no capítulo anterior, a gente fez menção, né, falando sobre isso, e que seu filho Jeroboão assumiu no seu lugar. Lembra que nós falamos agora há pouco? Aqui está reforçando essa informação. Outra coisa, então, que acontece aqui Amazias também, ó, continuando aqui o nosso resumo. Amazias ainda viveu 15 anos depois da morte do rei aqui de Israel, né? Ele viveu ainda 15 anos, a palavra aqui do Senhor vai nos dizer, depois da morte de Jeoás. Em Jerusalém, queridos, tramaram contra a vida de Amazias. O mesmo final que o seu pai, né? E ali, queridos, ele conseguiu ainda fugir, mas assassinaram ele, conseguiram alcançá-lo, mataram ele em Laquis, né? Trouxeram seu corpo, ele foi sepultado junto à cidade de Davi. Finalizando, o Uzias, que era seu filho, ele estava com 16 anos na época. Foi proclamado rei pelo povo de Judá, a palavra vai nos dizer. Ele reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate e a devolveu para Judá. Jeroboão, que já era ali o substituto de Jeoás, havia se tornado rei sobre Israel. Seu reinado durou 41 anos, diz a palavra. Só que ele fez, queridos, o que era mau aos olhos do Senhor, levando o povo de Israel a pecar. Jeroboão, apesar disso, conquistou novamente as terras de Israel que haviam sido perdidas, mais ou menos ali nos parâmetros de Lebo, Rabate e o Mar Morto. E quando ele morreu, o seu filho Zacarias reinou no seu lugar. Assim nós terminamos o nosso devocional de hoje. Resumão bom, foi? Informações poderosíssimas, rápido, sucinto. Espero que você tenha pegado tudo aí e amanhã nós vamos dar continuidade, tá bom? Vamos comigo nessa jornada. E sabe o que você podia fazer? Convida mais alguém para vir também fazer a leitura total da Bíblia. Sabe por quê? Vai ser o melhor presente que você vai poder dar para alguém nesse ano de 2021. E quando chegar dia 31 de dezembro, nós vamos, ficar tão orgulhosos de nós mesmos, contando, nós vamos fazer uma live aqui contando tudo que aconteceu, todas as maravilhas, né, que o Senhor fez conosco durante esse ano de 2021, porque é profético, queridos. 2021 será o melhor ano da minha e da sua vida. Receba e creia em nome de Jesus, tá bom? Nós nos vemos amanhã. Tchau, tchau.